Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E vamos hoje falar sobre as questões das mães solteiras, né? Os 5 prós de se relacionar com mães solteiras, ou seja, nem tudo está perdido. E como hoje em dia o que existe são vários aí divórcios, né? Geralmente as mulheres ficam com os filhos e aí são ditas como mães solteiras, lembrando que não existe mães solteiras de fato, porque ela pode ser solteira, mas lembrando que toda mulher que se torna uma mãe, ela tem um homem por trás disso. Então, não vamos tirar a responsabilidade do homem desta situação. Mas não é isso. É o que eu quero falar nesse vídeo, é quais são os prós, ou seja, quais são as vantagens que você aí que está se relacionando com uma mulher que tem filhos, você pode ter em relação a isso. Nem tudo é ruim. Então, vamos ver se você realmente está a fim de entender essa questão e talvez se enquadrar aí melhor nesta situação. Então vamos lá, relacionar-se, né, obviamente, com uma mãe solteira ou uma divorciada pode trazer uma série de benefícios e experiências enriquecedoras. É verdade, gente. E aqui eu vou citar para vocês 5 aspectos positivos de se relacionar com uma mãe solteira. Aí vale você avaliar se isso é bom para você ou não. Então, vamos ser respeitosos aqui, sem ficar caluniando, sem ficar apontando o dedo, porque você é um homem, você é uma mulher, e então eu acredito que ninguém está isento aí de ter a culpa no cartório, seja homem, seja mulher. Se você vive sendo uma mulher que tem filhos e não tem o homem presente, ou se você aí é um homem, mas fez um filho aí numa mulher, então você também é titulado como pai solteiro, e esse filho pode um dia cair aí sobre suas costas e você também precisar. Então vale para os dois. Isso é uma situação que vale para os dois, mas vamos falar aqui sobre mães solteiras, as famosas MSOL. Quando você se relaciona com uma mulher que já é mãe, entendeu? Que tem filhos provenientes de outros relacionamentos, seja ele como mãe solteira ou talvez uma mulher vinda de um divórcio, não importando aí qual a situação que acarretou esse divórcio, porém você tem que ter a seguinte situação na cabeça. Porém, eu falo isso para as mulheres que têm maturidade, não estou falando sobre qualquer uma doida por aí que aparece, não. São as mulheres que têm cabeça, que não são loucas, que têm mentalidade, entende? Então vamos lá. Elas geralmente, número 1, elas geralmente têm maturidade e experiência, óbvio, né? Elas vão ter maturidades e experiências a mais do que uma que nunca foi mãe. E essa maturidade consiste em frequentemente desenvolver uma maior resiliência e capacidade de lidar com desafios do dia a dia, por exemplo, o que pode contribuir para que o relacionamento seja mais estável e mais equilibrado. Ou seja, é uma mulher que tem uma certa resiliência, ou seja, elas conseguem se adaptar a ambientes, ela consegue se adaptar a situações, ela tem uma maturidade maior, porque o fato da gente se tornar mãe, isso daí já dá pra gente uma certa maturidade que uma mulher que não é mãe ainda não tem. Então, isso daí é um ponto, maturidade e experiência. Responsabilidade e comprometimento. A mulher que já é mãe, ela tem isso também. Mães solteiras tendem a ser mais responsáveis. Eu tô olhando aqui na minha colinha, porque senão não consigo falar, né? Mães solteiras, elas tendem a ser mais responsáveis, comprometidas e dedicadas. Não só aos filhos, mas também aos seus relacionamentos, o que pode criar uma base sólida para um relacionamento saudável e duradouro. Exatamente, ela tem essa responsabilidade, entendeu? Por ela ter que adquirir essa responsabilidade com os seus filhos, ela tem que ser mais amorosa, tem que ser mais carinhosa,
ter responsabilidade, porque filho é ter responsabilidade sobre ele, no cuidado e tudo quanto. Então, essa responsabilidade, ela consegue, depois de ser mãe, estender-se ao seu parceiro também, se ela o amar e se ele também o ama e faz jus a isso. Então, porque só um detalhe, a mulher, uma curiosidade da mulher que muita gente não fala. Geralmente quando os homens encontram uma mulher, a mulher ela tende a ser extremamente amorosa. Ela tende a dar de tudo para o homem. Só que a mulher, ela sempre vai fazer isso no relacionamento. E muitas vezes os homens, eles não percebem essa característica da mulher. Quando você conhece uma mulher, ela é carinhosa, ela é amorosa, ela é afetuosa. Isso é uma mulher normal, tá, gente? Ela geralmente procura cuidar. Com o passar do tempo, ela começa a ficar ríspida, ela começa a ficar desleixada, ela começa a não fazer aquilo que ela fazia antes. Só que quando você se acomoda no relacionamento, você também para de dar isso para ela e automaticamente ela começa a dar aquilo que ela recebe. A mulher ela tem muito isso. A mulher ela tem muito essa questão da troca. Se você permanece tratando ela da maneira como vocês se conheceram, automaticamente ela vai te dar sempre a mesma dose. Se você vai tirando um pouco, ela começa a dar também aquele azedinho para você. E aí isso é dado todo dia um pouquinho. Quando você vai ver, você tá com um limão perto de você. E muitas vezes você não entende o motivo. E o motivo é exatamente esse. Você foi acostumando com aquela situação, com aquela familiaridade com essa mulher. E aí então ela vai começar a tirar também de você. Então é uma coisa que acontece naturalmente, mas a gente não fala e não presta atenção. Então assim, é muito comum isso acontecer nos relacionamentos. Então vamos lá, terceiro, isso aí não tem nada a ver com ser mãe, isso aí tem a ver com ser mulher, tá? Essas atitudes aí. Aí agora vamos lá, terceiro pró aí de uma mãe solteira ou uma mulher que já tenha filhos. Empatia e compreensão. Elas sempre vão se portar com mais empatia e vão ter mais compreensão. Mãe solteira muitas vezes possui uma grande capacidade empática e compreensão, devido às experiências e desafios que elas enfrentaram, o que pode promover uma comunicação mais aberta, uma comunicação mais respeitosa, mais empata no relacionamento. Elas sempre vão ter isso, entendeu? Quando você se relaciona com uma mãe solteira aí, ela sempre vai ter essa situação aí, de ter um pouco mais de empatia, de se colocar no seu lugar, de ser mais compreensiva, porque ela tem mais maturidade. A vida em si, tudo que ela já passou, tudo que ela enfrentou para estar ali com aqueles filhos, faz com que ela tenha mais sensibilidade. Ela consegue ver o problema de cima, então ela consegue muitas vezes buscar soluções, ela tem mais flexibilidade, tem mais compreensão, tem mais sensibilidade a situações que talvez uma pessoa que não é mãe ainda não tenha. Então, você está se relacionando com uma mãe solteira ou com uma divorciada que já tem filhos? Então presta atenção nisso daí, se isso daí serve para você. É muito importante você estar entendendo isso daí. Quarto, priorização da família e valores familiares. Geralmente ela tem isso daí, ela sempre vai priorizar muito a questão da família, vai querer sempre estar ali naquele âmbito mesmo familiar, junto com o filho, junto com o marido, ela gosta disso. Entendeu? Porque ser mãe a partir do momento que você é mãe, é porque você gosta de família, é porque você precisa, você necessita, é gostoso para você se sentir ali cercado por pessoas que você considera seus familiares. Então ela tem mais essa probabilidade do que uma pessoa que não é mãe, que vai gostar de ter uma vida mais, digamos, mais solta, né? Porque se você não é mãe ainda, é porque você prioriza esse lado.
ou se você está se casando e vai se tornar mãe, você prioriza também essa questão familiar. Isso é muito importante. Mães solteiras geralmente valorizam a família, a união e os momentos compartilhados. Isso para ela é tudo. O que pode contribuir para a criação de um ambiente acolhedor, amoroso no relacionamento. Geralmente ela vai estar ali cuidando de tudo, ela vai ser mais amorosa, ela gosta daquela coisa família e, enfim, essa é uma mãe solteira com uma saúde mental ok, tá? Não confundam as coisas aqui. É uma mãe solteira, uma MSOL com uma saúde mental perfeita. 5. Organização e planejamento. Elas têm isso daí muito aguçado. Mães solteiras costumam ser organizadas, necessitam, né, de ser organizada. Elas têm que ser práticas, habilidosas no gerenciamento do tempo, das responsabilidades, o que pode trazer benefício para a vida cotidiana do casal e a construção de um lar harmonioso. Realmente, as mães solteiras, elas tendem a ser mais organizadas, elas precisam adquirir essas habilidades, porque ter filhos, se você tem filhos e não tem essas habilidades, fica difícil. Então, você precisa sim ter, automaticamente elas acabam aderindo a esse modo de vida, aonde elas têm que colocar dentro das suas próprias vidas ali uma certa responsabilidade e uma organização. E isso aí traz benefício sim para uma vida cotidiana de um casal que esteja aí disposto a ter uma construção, a construir junto, né? É importante lembrar que cada pessoa é única, eu sempre falo isso, e que essas vantagens podem variar de acordo com as circunstâncias individuais de cada mulher solteira. Relacionar-se com uma mãe solteira pode ser uma experiência enriquecedora e gratificante, desde que haja respeito, desde que haja compreensão e desde que haja apoio mútuo e comunicação aberta. Todo relacionamento é assim. E agora vamos lá para... estão preparados para os cinco contras aí? Isso daí são as vantagens, né? Mas também existe também os contras de se relacionar com uma mãe solteira. Então, assim, e você? Depois no final aí do vídeo você me deixa aí se você tá com uma mãe solteira, como que é o seu relacionamento, se você pensa em se relacionar e tal. Existe também os contras aí dessa situação. Você vai entender o seguinte: se você estiver se relacionando com uma mãe solteira, lembrando que você pode ser um pai solteiro também, e isso daí é uma via de mão dupla. Então, assim, se relacionar com uma mãe solteira pode apresentar desafios únicos na sua vida. Assim como qualquer relacionamento pode ter os seus prós e pode ter os seus contras, que é normal, independente. Porém, eu tô frisando aqui o comportamento que acontece no caso de mães solteiras, né? Aqui estão 5 possíveis desafios que algumas pessoas podem enfrentar ao se relacionar aí com uma mãe solteira. Responsabilidades adicionais que vocês vão ter. Ao se relacionar com uma mãe solteira, pode haver a necessidade, tá, de lidar com responsabilidades associadas ao cuidado dos filhos. Isso você tem que ter em mente, porque se você está com uma mãe solteira, você também vai acabar participando ali na educação, de alguma forma você vai estar ali, vai ter que se introduzir nesse âmbito, né, junto com os filhos. Não tem como ser diferente. Lidar com responsabilidades associadas ao cuidado dos filhos, mesmo que você não seja o pai biológico. Isso pode incluir questões de disciplina, horários e compromisso relacionado aos filhos. Então você meio que vai ter que se enquadrar nesse jogo. Mesmo que você não seja o pai, você tem que ter essa compreensão. Então isso daí é um contra, se você está disposto ou não. Porque se relacionar com uma mãe solteira é você entender esta situação aí. Então isso daí pode ser um contra se você não quer abrir mão dos seus horários por causa de criança. Então não se relacione com mães solteiras. Número 2 dos contra aí, menos tempo e disponibilidade. Com toda certeza, não é você e ela, é você e eles, né? Então, uma mãe solteira ou um pai solteiro,
pode ter menos tempo e disponibilidade para se dedicar ao relacionamento devido às demandas de cuidar dos filhos, trabalho, casa e outras responsabilidades. Isso pode afetar a disponibilidade para encontros, viagem ou momentos a sós. Ou seja, você sempre vai ter que colocar aquela criança para dormir primeiro, para ter aquela privacidade. Você vai ter que esperar ali ela talvez tratar da criança para poder depois te dar aquela atenção que você precisa, porque criança necessita de cuidado. Então, se você se relacionar aí com uma mãe solteira, você tem que entender que esses são os contras, se você não tiver aí enquadrado nos prós. Entendeu? Não ter o entendimento dos prós, você vai estar encaixado aqui nos contras, e aí você tem que entender, é isso que você quer para sua vida? Você está disposto a abrir mão de alguns momentos, porque ela vai ter que se dedicar aí para os filhos, talvez pode ser até os seus também, né? Então, sempre falo, vale para os dois aí. Além dela ter que se dedicar aí também para o trabalho, né? A questão do trabalho dela também. Então, é muita coisa, é casa, trabalho, os filhos. Então, não é um casal aí que tá começando uma vida a dois, né? Que vai constituir uma família. É uma família que talvez não deu certo em outra situação e vocês estão aí constituindo uma nova família já com integrantes terceirizados. Porém, nada é impossível. Porém, tem os contras, que são esses que eu tô falando. O terceiro desafio, desafios emocionais. Esse talvez seja um dos que eu acho mais relevantes para prestar atenção. O relacionamento com uma mãe solteira pode envolver a lidar com questões emocionais relacionadas à separação, coparentalidade, guarda dos filhos e possíveis desafios emocionais que essa mulher possa enfrentar em decorrência da situação, ou seja, aquela tretazinha que tem lá com o ex, entendeu? Aquele problema que tem lá com o ex. Então ela vai sempre, muitas vezes, quando não é uma separação aí, ou um relacionamento que não terminou de uma forma amistosa, então ela vai sempre ter essa questão aí, querendo ou não, que afeta o emocional dela, e automaticamente você vai ter que estar preparado aí para assumir um pouquinho de psicologia aí nesse aspecto aí de entender as má fases aí que ela tem que talvez entrar em atrito aí com o pai da criança, ou se você que é mulher que está se relacionando, enfrentar aí com a mãe das crianças. Então isso daí é uma questão que você tem que se preparar e tem que estar disposto. Então isso daí é um dos contras que você tem que estar ciente se você vai entrar aí num relacionamento onde a sua mulher ou o seu marido já tem filhos de um outro relacionamento. Quarta coisa aqui, a interação familiar. Integrar-se à dinâmica familiar de uma mãe solteira pode ser um desafio bem grande. Especialmente se envolver crianças, né? É importante estabelecer uma relação positiva com os filhos. Encontrar uma maneira de construir uma convivência harmoniosa. Exatamente, não é você se envolver aí com uma mãe solteira e achar que você não tem nada a ver com o filho. Óbvio, você não tem nada a ver com o filho não é seu, mas para você viver dentro da mesma casa com essas crianças, você vai ter que se dispor. Você não pode ser empático ao ponto de ignorar que existe outras pessoas ali. Você vai ter que fazer uma integração familiar ali. Você vai ter que se esforçar de alguma forma, e não é nem se esforçar, é quase que uma obrigação que você faça com que esses filhos, por eles serem menores e são crianças, então cabe a você, que é um adulto e que tem maturidade, fazer com que haja uma harmonia familiar ali dentro. Não é você deixar a criança para lá e ignorar ela como se ela não existisse. Então, quando isso acontece, não dá certo mesmo. Então, isso daí é um contra. Então, você está disponível a fazer parte, a incluir a fazer uma inclusão familiar aí ou não? Porque se você não estiver disponível a fazer essa inclusão, é melhor que você nem se relacione. Então, isso daí é um dos contras que você tem que prestar bastante atenção ao se relacionar aí com uma MSOL ou mãe solteira. O quinto, expectativas e prioridades diferentes.
Isso daí é muito importante também. As expectativas e prioridades de uma mãe solteira podem ser diferentes das de uma pessoa sem filhos, o que pode levar a conflitos ou desafios na forma como o relacionamento é conduzido e nas decisões tomadas em conjunto. Exatamente, as prioridades de uma mãe solteira ou de um pai solteiro, querendo ou não, tudo que ele for decidir ou que ela for decidir, ela sempre vai estar colocando o filho junto, porque o filho faz parte da vida dela, né? Se for um homem, o filho faz parte da vida dele. Então você não adianta planejar algo como um casalzinho que acabou de se conhecer e negligenciar que você tem filho. Então, a partir de então, você vai ter que entender que todos os seus planos, todos os seus projetos, essa criança, ela tem que estar integrada. Se você vai comprar uma casa, você tem que entender que você vai comprar uma casa, porém uma casa ela tem que caber essas crianças. Se você vai comprar um sofá, esse sofá vai ter que caber todo mundo. Enfim, tudo que você for fazer a partir de então, você tem que entender que você está constituindo uma família já com integrantes a mais, e essa família tem que ser aí, tem que ter uma inclusão aí. E também uma outra coisa que é um dos contras é a questão financeira. Se essa mulher trabalha, ela vai agregar financeiramente ali. Se ela não trabalha, você vai entender que você também, apesar de geralmente os pais darem pensão, mas também você vai ter ali um gasto adicional, um tempo adicional, enfim, tudo você vai ter que dar em dobro. E aí, você está disposto a enfrentar isso daí? Porque isso daí são os contras, que muitas vezes os relacionamentos iniciam e dão errado porque você esquece de pensar sobre isso. É fundamental abordar esse desafio com empatia, comunicação aberta e respeito mútuo, reconhecendo e valorizando a experiência e necessidade de cada pessoa envolvida no relacionamento, com compreensão, apoio e comprometimento mútuo. É possível superar esses desafios e construir um relacionamento saudável e satisfatório, desde que você tenha essa consciência aí, porque caso contrário não dá certo. E também vamos falar, e outra coisa também, e o nosso relacionamento, como que tá aí? Tá tudo bem o nosso relacionamento? Eu tô achando que tá fraco, hein? Vocês precisam compartilhar um pouco mais desses vídeos, vocês precisam comentar mais, assistir até o final e deixar aí o seu like, deixar o seu comentário. Além disso, também a nossa campanha solidária aí, ela já está, olha, quase chegando no final. Já estamos com quase 70% aí da nossa ação solidária vendida, então a qualquer momento esse canal vai servir de canal para poder dar a notícia do sorteado. Então corra lá, adquira já o seu bilhetinho de 50 centavos, não fique fora dessa, porque você precisa, você necessita de sair com o Fiat Pulse, andando pela cidade com a sua família, com os seus filhos, ou com a sua namorada, ou sozinho, da melhor forma que você achar aí, que seja da melhor forma mesmo. Mas enfim, já estamos chegando na reta final, já estamos com quase 70% do valor arrecadado, e a qualquer momento esse canal será um portal de uma boa notícia para você, que o seu bilhete será sorteado. Então adquira agora, imediatamente, para tudo, por 50 centavos, entra no link e já adicione aí já fique segurando aí o seu númerozinho da sorte, porque eu não vejo a hora de chegar aqui e falar: gente, chegou o grande momento, Fit, vamos sortear, passar o dedinho lá e falar: o número é tal, tal, de fulano de tal. Então adquira aí o seu bilhetinho, aproveita que hoje tá um dia tranquilo, 50 centavos só para você estar levando aí para casa e poder estar ajudando aí a realizar o sonho de mais alguém aí. Fora isso, gente, um beijo no coração, obrigada por estarem aqui até o final, obrigada por compartilhar. Não esqueça de se inscrever, se inscreve agora, senão você vai se esquecer. Mete o dedo aí e se inscreva. Ative o sininho de notificação para o próximo vídeo você já está aí assistindo também. E muito obrigada por estar aqui até este momento. Beijo no coração de vocês, amo demais vocês. Até o próximo vídeo.